Se você caiu aqui de paraquedas, esse vídeo faz parte de uma série que eu estou gravando de 4 vídeos onde eu faço uma comparação. Você viver de renda com R$2.000, isso veio da pergunta de um seguidor do canal. E primeiro eu coloco na comparação as 3 empresas que ele sugeriu, acho que foi 3 ou 4 empresas. Depois eu faço uma comparação com empresas boas pagadoras de dividendo, também faço comparação com a poupança. E esse vídeo, conforme prometido, eu iria fazer uma comparação se o mesmo valor fosse investido em fundos imobiliários. Então vamos ver como ficou a geração de dividendos vindo dos fundos imobiliários. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Além desse canal também estamos em diversas outras redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo. Então pessoal, hoje eu fiz a comparação aí com os fundos imobiliários para a gente ver qual que é a rentabilidade que teve, qual que foi a geração de dividendos que teve aí. E para esse exemplo, como que eu usei? Eu conversei lá com o Edbert, ele me deu uma força, tá? Obrigado, Edbert. A gente trocou uma ideia para ver quais seriam os fundos que eu poderia colocar para fazer aí uma comparação aí que não fosse tendenciosa, tá? Não pendesse aí para o lado da indicação. Então, para isso, eu utilizei o radar de fundos imobiliários lá do Edbert, vou mostrar aqui para vocês. Ó, então aqui eu já tenho aberto o radar de fundos imobiliários, esse radar é desenvolvido pelo Edbert, tá? Se você quer ter acesso a esse radar, eu vou deixar os links aqui embaixo. Então é só clicar aqui e você já consegue ver aí como que funciona para ter acesso a esse radar. E aqui, esse radar ele traz já na primeira página uma relação aqui, ó, do volume médio negociado nos últimos 30 dias, a rentabilidade dos 12 meses. E aqui no canto eu tenho, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês, eu tenho esse aqui, ó, que são as maiores participações no IFIX. O que é o IFIX, gente? Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico do IFIX. O IFIX a gente compara com o índice Ibovespa, tá? O que é o índice Ibovespa? É a média das principais empresas negociadas na Bolsa de Valores. É a média da variação do preço, né, das principais empresas negociadas na Bolsa de Valores. O IFIX é o índice que mede isso também, a mesma coisa que o Ibovespa, só que em relação aos fundos imobiliários, tá? Ou seja, o IFIX representa a média dos principais fundos imobiliários negociados em Bolsa de Valor, beleza? E a gente vê aqui, então, que assim como o gráfico Bovespa sobe, desce lá, né, de acordo com o momento da economia, a gente tem aqui desde o dia 1º de março de 2018, então a gente vê que o IFIX subiu, desceu e agora ele se encontra lá perto de 2.400, tá? O índice IFIX. Se a gente for dar uma olhada aqui, então, a gente tem as maiores participações no IFIX, ou seja, os principais fundos imobiliários que geram a movimentação lá do índice IFIX. Então, nós chegamos à conclusão que seria bastante lógico a gente pegar aí os 10 maiores, tá? Então a gente está aqui com os 10 maiores fundos imobiliários, que são os 10 maiores pesos lá no índice IFIX, e esses 10 maiores fazer a carteira, então, de geração de dividendos lá, de valorização, para fazer a comparação com as outras carteiras que a gente já tinha feito. Então, pessoal, eu usei isso aqui, ó. Eu usei os 10 primeiro aqui, tá? Que é o KNCR, o KNRI, BBPO, BRCR, Canip, o HGBS, ABC Plaza, o HGLG, HGRE e o XPMOL, tá? Esses 10 aqui eu coloquei dividido em valores iguais. As outras comparações a gente utilizou R$610 mil de aporte, né? Então esse aqui também eu fiz igual, tá? Eu coloquei R$61 mil em cada fundo imobiliário para ver qual que seria o resultado que a gente teria alcançado hoje. Então, vamos para os meus dividendos. Aqui no meus dividendos, então a gente pode ver, ó, que a carteira estaria com 17,04% de valorização. O valor investido então seria R$610 mil, tá? 610.500, igual aos anteriores. O portfólio hoje estaria em 667.282. E teríamos recebido de provento R$ 47.234, tá? Valorização dos ativos representou R$ 56.774. Ou seja, lucro de mais de R$100 mil aí no prazo de um ano. Beleza, então se a gente for vir aqui no antigo, que nos mostra a valorização, a gente vê que o portfólio valorizou 9,3%. Lembrando, né, pessoal, na hora de calcular a renda que está gerando uma carteira, a gente não pode considerar só os proventos. Eu venho falando isso em todos os vídeos. É provento mais a valorização do portfólio. Então a gente vê aqui que o portfólio valorizou 9,3% e de proventos a gente recebeu 7,67%.
E olha só, galera, o que é mais interessante nos fundos imobiliários. É por isso que eu gosto bastante também dos fundos imobiliários, tanto quanto as ações. Tudo bem, acho que eu gosto um pouquinho mais de ações ainda, mas os fundos imobiliários eles são excelentes, principalmente para quem já está naquela fase de viver de dividendos. Por quê? Dá uma olhada aqui embaixo na constância que os fundos imobiliários entregam na geração de proventos, tá? Na geração lá dos dividendos todos os meses. A gente vê que já o ano todo, ó, de 2018, que é o azul mais escuro aqui, ó, os proventos ficaram na casa de R$ 3.500, ou seja, esse valor investido gerou uma média, a gente pode ver aqui, ó, a média de, em 2018, né, R$ 3.597 por mês. Porém, a gente viu que nas ações, tinha meses, por mais que desse um valor parecido, né, 3.500, 4.000, tinha mês que dava lá R$300, outro mês dava R$15.000. Então, as ações, se você for um investidor, se você fazer uma carteira de ações, pensando na geração de dividendos, você tem que ter essa noção de que as ações ela varia muito de um mês para o outro, tá? Por quê? Porque as ações elas pagam, umas pagam trimestral, outra paga a cada 4 meses, outra a cada 2 meses, algumas uma vez por ano, enfim. Então isso faz com que a geração de dividendos oscile muito, tá? E é normal que vai ter mês que você receba 500, outro mês você receba 10 mil, outro mês 15 mil, daqui a pouco já baixa para R$200 de novo e assim vai. Agora, nos fundos imobiliários é muito legal essa constância que ele entrega na geração de proventos. A gente viu aqui que na linha de 3.500, ó, o ano todo ele ficou variando nessa linha. Então, para quem quer viver de renda, é interessante, eu vejo assim como muito interessante, que você tenha pelo menos uma parte da sua carteira em fundos imobiliários, ou até mesmo dá para ver aqui que você pode ter 100% da sua carteira em fundos imobiliários, porque realmente a renda dos fundos imobiliários ela é mais previsível do que as ações. As ações até têm um potencial de gerar uma renda maior, né? Se você pega uma fase boa, empresas boas que crescem, mas a capacidade de prever a geração futura dos fundos imobiliários, ela é maior, tá? A gente pode ver aqui que é bem constante, então ficou o ano todo aí na casa dos 3.500. E o que é mais interessante, quer ver, ó, eu vou comparar isso com os imóveis físicos, tá? Então a gente investiu ali, ó, R$610.500, tá? Se tivesse investido isso aqui em imóveis para aluguel, aí vai depender da região. Tem região do Brasil que o aluguel de um imóvel é 0,3%, o outro é 0,4%. Aqui na minha região é em média 0,5%, tá? Até se consegue um valor melhor. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,5%, eu vou considerar já um valor mais alto aí para não judiar muito dos imóveis, beleza? Então, se nós tivéssemos um imóvel de 610.500, então ficaria lá, vezes 0,005, ó, 0,5%, daria R$3.052 por mês. Porém, gente, imóvel, você tem que pagar imposto de renda sobre a geração. Eu não tenho certeza agora qual que é o valor, mas se eu não me engano, se não me falha a memória, é 15%, tá? Então vamos tirar esse 15%. Então fica vezes 0,85. Veja que daria R$ 2.594. Ou seja, 610.500 investidos em fundos imobiliários, numa carteira diversificada de 10 ativos, nós conseguiríamos, além da rentabilidade, né? Nós conseguiríamos proventos de R$ 3.500 por mês, isentos de imposto de renda. 3.500 líquidos. E imóvel físico, na minha região, que paga melhor, tá? Seria aí em torno de 2.600 mais ou menos líquidos. Então a gente vê aqui que os fundos imobiliários acabam sendo mais vantagem do que os imóveis físicos, tá? Mais uma comparação rápida aqui que eu acabei fazendo. Então vamos para a tabela fazer com a comparação dos 3 vídeos anteriores que eu já fiz para ver como ficaria. Então veja aqui que no caso 1, né? Só relembrando aqui, nós tínhamos investido em Itaú, Ambev e Grendene. Todos os investimentos foram no dia 2 de janeiro de 2018, tá? E foi aplicado R$610.000. A primeira carteira deu um total de 20,5% de valorização. A segunda, que foi a poupança, deu só 4,9%, né? É o que perde mais feio aí a poupança, tá? Depois, o caso 3, eu peguei ações boas pagadoras de dividendos e com isso a gente conseguiu uma rentabilidade aí, um lucro de 22% e deu 66 mil mais 66 mil de proventos. E por fim, então, hoje a aplicação em fundos imobiliários, veja que foi aplicado 610 mil,
Tivemos uma despesa aqui de 185, o lucro acumulado, que foi a valorização da cota dos ativos, deu 56.700 e recebemos de provento 47.200. Então veja, gente, que interessante isso aqui, ó. As ações que elas não são boas pagadoras de proventos, são ações de crescimento, deu proventos no valor de 33 mil. As vacas leiteiras deu 66 mil e os principais fundos imobiliários do IFIX deu 47.200. Então, eu considero um excelente investimento. Os fundos imobiliários a gente pode ver aqui pelos números que a gente conseguiu aí do último ano, beleza? O lucro final acumulado, então, seria aí de 103 mil e deu 17% de valorização. Então, eu acho que aqui tem uma comparação boa aí para você conseguir gerenciar melhor aí a distribuição da sua carteira, de acordo com os momentos da economia e de acordo com a sua fase, né? Se você é aquele investidor que ainda está iniciando, em fase de crescimento de patrimônio, talvez seja interessante umas ações de crescimento, que tem o potencial de alavancar um pouco mais o seu patrimônio. Agora, se você já está naquela fase que já investiu, já acumulou patrimônio e agora você quer conquistar, já está conquistando a sua independência financeira e quer viver de renda, veja que os fundos imobiliários é uma excelente ferramenta para você conseguir isso. Para fechar, galera, eu não vou considerar esse aqui o último vídeo. Eu vou fazer ainda mais um vídeo para fechar essa série. E o que eu vou colocar? A variação da inflação, para a gente ver qual que seria não só o lucro percentual, mas o lucro real que a gente teria já descontado a inflação. Porque esse realmente é a forma mais justa, né? Porque eu não posso simplesmente considerar que eu tive 20% de valorização. Tudo bem, eu tive 20%, mas existiu uma inflação nesse período. E essa inflação eu tenho que descontar, porque afinal é o dinheiro perdendo poder de compra. Tá? Então eu tenho que considerar. Então, né, ainda nessa semana, eu quero ver se eu consigo, eu vou fazer mais um vídeo colocando aqui a inflação, tá? Pra gente ver qual que é a rentabilidade real que cada uma das carteiras conseguiu. Beleza? Então eu espero ter contribuído de alguma forma aí com o seu conhecimento nesse vídeo. Se você gostou, deixa aí nos comentários o que você achou, compartilhe esse vídeo e se inscreva aí no canal. Até a próxima, abraço!